Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que recebemos todos vocês para mais um encontro, para falarmos um pouquinho sobre língua portuguesa. Em nossa aula de hoje, eu trouxe um pouco de interpretação de textos. Vamos começar a ler alguns textos para aprimorar o reconhecimento das respostas corretas, acertarmos mais e também apurarmos a nossa leitura, melhorarmos a nossa interpretação, fazermos análises mais aprofundadas e eu espero que vocês consigam acertar as questões. E não se esqueça de deixar aqui o seu comentário para sabermos como você foi, o que você achou desse tipo de aula, não é verdade? Mas para isso, você precisa se inscrever conosco, é tão simples. Faça isso, participe da nossa comunidade, vai ser um grande prazer ter você aqui sempre trabalhando junto, estudando juntos. E vamos começar a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês se saiam bem. Um grande abraço e vamos estudar um pouquinho de interpretação de textos. Até mais, eu te vejo na aula, pessoal. E vamos iniciar mais uma aula de interpretação de texto para você ficar bom nessa parte. Aqui na tela comigo, você já está vendo o texto que você terá que escutar e, na sequência, nós vamos já interpretá-lo. Por favor, preste atenção na leitura e, se precisar parar o vídeo para reler, você poderá fazer isso. Vamos ouvir? Benito Mussolini criou, em 1919, os Fasci de Combatimento. Na década de 1920, essa organização paramilitar, de cunho nacionalista e antiliberal, organizou-se em partido político, com o apoio de ex-combatentes da Grande Guerra e de trabalhadores desempregados. Aos poucos, o chamado perigo comunista fez com que o fascismo obtivesse apoio de elites industriais preocupadas com a desordem social crescente. Em aliança com o Partido Popular, católico e de base rural, Mussolini ascendeu à chefia do governo em outubro de 1922. Muito bem, nós escutamos um texto referencial. Aqui não há uma interpretação, digamos, por trás das letras. Como nós vimos, é um texto sobre história, falando da época do Benito Mussolini. E aqui a questão que eu vou te apresentar vai ser a seguinte. Vamos ver se você vai acertar. Primeiro, uma das razões para a ascensão do fascismo na Itália a partir da década de 1920 está relacionada ao fato de o país, após o fim da Primeira Guerra, ele ter ficado sem as receitas advindas de impostos quando as multinacionais, descontentes com o excesso de leis trabalhistas, deixaram o país. Foi isso que falou lá? Ou então foi esse caso aqui, ó. Após o fim da Primeira Guerra, ter sido privado do acesso às suas minas de carvão na Alsácia-Lorena, quando foi obrigado a ceder a região aos comunistas italianos. Após o fim da Primeira Guerra, letra C, ter indenizado os países do norte da África quando foi expulso desses territórios durante o processo de descolonização. E também, após o fim da Primeira Guerra, ter o quê? Perdido parte importante das áreas industriais ao assinar acordos de paz, o que causou a fragmentação de seu território. E para acabarmos, ele diz na letra E, ter tido suas demandas imperialistas desconsideradas nas negociações de paz, o que o motivou ressentimento na população italiana. Bom, a minha dica é a seguinte: estou voltando o texto para você na tela. Por favor, faça um print e dê uma relida neste texto para você chegar a uma conclusão. Há itens bem ali interessantes que dá para nós já respondermos sem muita dificuldade. Pare o vídeo, leia e agora vamos ver a resposta. Ok? Você já marcou? E você marcou a letra? Muito bem. Uma das razões para a ascensão do fascismo na Itália
Foi isso mesmo, foi a letra E. Tido as demandas imperialistas desconsideradas lá nas negociações de paz. E o que motivou muito ressentimento na população italiana. Ficou claro isso, não ficou? Quando se lê o texto, dá para tirarmos bem essa conclusão. Você acertou? Fico muito contente, porque agora nós vamos falar sobre um outro assunto. Vamos aqui para o Brasil. O Boris Fausto, em seu livro História do Brasil, disse o seguinte: vamos escutar o texto para depois interpretá-lo. O Estado getulista promoveu o capitalismo nacional, tendo dois suportes: no aparelho de Estado, as Forças Armadas; na sociedade, uma aliança entre a burguesia industrial e os setores da classe trabalhadora urbana. Foi desse modo, e não porque tivesse atuado na Revolução de 1930, que a burguesia industrial foi promovida, passando a ter vez e força no interior do governo. O projeto de industrialização, com exceção de nomes como o de Roberto Simonsen, foi aliás muito mais dos quadros técnicos governamentais do que dos empresários. Um texto também referencial sobre a história do Brasil e não há nenhuma dificuldade para que você consiga compreendê-lo. O que eu gostaria é que você prestasse atenção para agora responder a questão que eu vou te propor. Vamos ler junto comigo? Você leu sobre o Estado getulista. E esse Estado getulista, ele era caracterizado pelo poderio exclusivo atribuído às Forças Armadas, em detrimento do restante do aparato estatal, excluindo os demais grupos do poder. Será que era isso? Foi isso que você leu ali? Na letra B, pela aliança promovida entre os grandes empresários do setor agrário e o exército brasileiro, conservando os lucros exorbitantes do café. Na letra C, pelo projeto de industrialização comandado pelo Estado, no caso o Estado desenvolvimentista, em aliança com as Forças Armadas e o capital industrial e a classe trabalhadora. Também ele nos diz o seguinte: o Estado era caracterizado pela letra D, pelo impulso capitalista, promovido por meio de uma radicalização do receituário, do liberalismo econômico, nos anos anteriores à Revolução de 30. E também, se você achar, olha a letra E, pela implementação de um projeto socialista, em que os trabalhadores urbanos tinham o domínio das principais empresas do país. Por favor, cuidado com infecções. O que é isso? Você trazer conhecimentos seus, que às vezes você pode até realmente tê-los, mas nós temos que nos ater à leitura do texto em si. Por quê? Caso contrário, você pode se confundir com alguma informação que lá também contém e é verdadeira, mas nós precisamos ver o caso do texto. Então, muitas vezes o aluno se confunde na hora da leitura e traz essas versões, mas existe o texto aqui do Boris Fausto e nós precisamos segui-lo. Novamente, eu preciso te orientar para que você faça o print agora do texto, leia com mais calma novamente e vamos partir para a resolução da questão. E eu espero que você esteja gostando do vídeo e para isso preciso muito mesmo do seu like e também do seu comentário para saber se estas aulas estão realmente ajudando, fazendo você crescer aí nos seus estudos. Por favor, faça isso para mim. E a resposta, pessoal, vai ser o seguinte: é a letra C. É aquilo. O Estado do Getúlio Vargas, na época, né, o Estado getulista, era caracterizado, isso mesmo, pelo projeto de industrialização, comandado pelo Estado, que no caso era o Estado desenvolvimentista, em aliança com o Exército, com as Forças Armadas, o capital industrial e a classe trabalhadora. Dá para a gente perceber pelas leituras, ok? Vocês estão vendo, dependendo até do assunto, mesmo quando você não o domina muito, uma boa leitura do texto, você consegue responder. E eu espero que você tenha acertado. E se acertou,
Deixa o like aí, hein? Vamos lá? Vamos ler mais um pouco? Dá tempo ainda. Olha só, mais um outro texto para você escutar, ok? E vamos ver do que se trata esta questão. As casas de fundição em moeda de Vila Rica, que funcionaram entre 1724 e 1735, cunharam mais moeda do que as casas da moeda de Lisboa e do Rio de Janeiro nesse período, enquanto a Casa da Moeda de Vila Rica cunhou uma média mensal de 215,303 cifrão 847 réis nos 33 meses decorridos entre agosto de 1724 e maio de 1727, as Casas da Moeda de Lisboa e do Rio de Janeiro, nos 48 meses de janeiro de 1724 a dezembro de 1727, cunharam uma média e mensal de, respectivamente, 91,500 cifrão 000 e 81,986 cifrão 000 réis. Depois dessa escuta, e no caso aqui, por ser uma leitura meio robótica, as cifras apresentadas não foram lidas como deveriam, não é? Mas mesmo assim, você tem na tela, o importante aqui é olharmos com cuidado as datas que nós temos, no problema aqui apresentado, ok? E também a situação toda. Você deveria agora parar aqui, fazer uma pausa para dar uma relida no texto. Por quê? Eu vou te apresentar a questão e vamos ver se você consegue acertar. Acompanha comigo agora. A instalação das casas de fundição na região de Minas Gerais deixa clara a tentativa da coroa portuguesa de garantir o quê? Garantir a letra A: livre exploração do ouro e o seu escoamento para a Inglaterra. Será que era isso? Letra B: o controle sobre as áreas auríferas por meio da cobrança de impostos. E a letra C: o monopólio metropolitano na exploração do ouro e do diamante brasileiros. Na letra D: a dinamização da economia para estabelecer manufaturas na região das Minas. Na letra E, ele diz que é a posse efetiva da região das Minas, constantemente ameaçada pelos espanhóis. Bom, vamos voltar um pouco para te apoiar aqui. Você leu sobre as casas de fundição, estão todas aqui mencionadas, as datas e os valores. Agora, faça aí uma checagem, grave aí essa tela, faça um print se você puder, porque aqui eu vou deixar para você ler novamente as perguntas e vamos ver se você consegue responder. Faça isso agora. Pense um pouco, ok? Como nós não queremos nos delongar no vídeo, eu já vou apresentar a resposta. Mas se você precisar parar para poder olhar, por favor, faça isso, hein? Vamos ver a resposta? E a resposta, eu creio que ficou também simples. É a letra B. Porque ali ele deixa isso evidenciado, não é? Que era o controle sobre essas áreas auríferas. E havia a cobrança de impostos em cima, aqueles valores todos que ali foram apresentados. Acho que não foi tão difícil assim. Você se saiu bem? E eu espero que sim. Hoje nós vamos parar por aqui, mas eu vou te apresentar mais textos como esses em nosso próximo encontro, porque o vídeo fica muito longo e às vezes até cansativo, e não é a nossa intenção. Gostaríamos muito de que você participasse conosco em nosso próximo encontro para mais textos e vamos ver se você vai melhorando a cada dia, porque leitura é prática. Basta sempre prestarmos bastante atenção nas situações que nos são apresentadas para chegarmos a essas respostas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e eu te encontro em nossa próxima aula. Até mais, pessoal!